Amo. Bom, vamos então aqui, fiquei sabendo que tem um editorial logo no início. Sim. Então, eu vou fazer o editorial aqui hoje. É Live da Tarde, o nome da Live da Tarde? É Análises Renais. Análises Renais. Então, Análises Renais, o editorial de hoje é o seguinte, meus amigos. Nós tivemos recentemente na Câmara dos Deputados a votação da medida provisória número 1164, que é a de reorganização dos ministérios, na prática, a criação aí de mais de 10 ministérios para o governo Lula. Esta votação foi absolutamente crítica para o governo, porque... Primeiro, o governo deixou essa votação, que é uma das mais importantes de todas, para a última hora. Segundo, o governo já havia pedido um voto de confiança do presidente da Câmara e dos líderes da Casa na votação do arcabouço fiscal. E por que eles pediram um voto de confiança? Porque o governo até agora entregou os principais cargos e as emendas apenas para aqueles partidos que o apoiaram, os partidos de esquerda que já apoiaram o Lula desde o primeiro momento, né? Então, os principais ministérios, vocês podem ver, estão com os petistas ou estão com os esquerdistas que apoiaram o Lula desde o início, e isso, claro, causa um incômodo muito grande no Centrão, porque mesmo os ministérios que ficaram com o Centrão, o PT não deixa o Centrão nomear o segundo e terceiro escalão. Para além disso, as emendas estão sendo pagas apenas para alguns líderes muito influentes do Centrão e para os deputados de esquerda formarem as suas bases. Então, tem uma insatisfação grande por parte da maior parte do parlamento. Se vocês ainda não assistiram a alguma entrevista recente do presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, ou mesmo de líderes que fazem parte da base do presidente Arthur Lira, como o próprio líder do meu partido, o deputado Elmar Nascimento, recentemente, salvo engano, hoje, deu uma entrevista para a Globo News, vocês vão constatar que tem uma grande insatisfação por parte do centro do Congresso Nacional em relação ao governo. E o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, o governo pediu desesperadamente, né, e nós temos notícias aí da imprensa de que o próprio Lula, né, ele foi uma exigência até do presidente da Câmara e dos líderes se reunir com o próprio Lula e não ter mais intermediário como o Padilha, né, que é um dos responsáveis pela articulação política, e como o ministro mais odiado pelo parlamento, que é o ministro Rui Costa, né? Então, basicamente chamaram o Lula e disseram, se não vier o Lula pessoalmente aqui fazer compromisso, nós vamos derrubar essa medida provisória. E eu estava trabalhando nisso nos bastidores, inclusive com os deputados de centro, para que nós derrubássemos essa medida. Por quê? Porque isso seria o absoluto fim do governo. Não aprovar uma medida provisória em que o governo organiza os seus ministérios é uma coisa que nunca aconteceu na história do país. Todo presidente da República, no primeiro ano de mandato, tem muito poder e organizar os seus ministérios é uma coisa que se aprova até simbolicamente, nem vai para votação de fato. Mas, dessa vez o governo teve muita dificuldade e até os 45 do segundo tempo ele perderia essa medida provisória. Pois bem, a medida foi aprovada, os ministérios foram criados, mas Lula recebeu um ultimato da Câmara dos Deputados. Se a partir desta votação não começar a ter indicação de ministérios por parte da Câmara dos Deputados, porque as indicações estão concentradas no Senado, os partidos na Câmara não se sentem contemplados pelos ministros indicados pelos senadores, né, dos seus partidos, né? Então você vai pegar ministros indicados em vários partidos e aí depois o governo vem cobrar na Câmara. Por que vocês não votam com a gente? Bom, por uma razão muito simples, as indicações que foram feitas pelos senadores e não pelos deputados. E qual que é a conclusão de tudo isso? A minha conclusão é a seguinte: o PT, ele é um partido hegemônico, o PT é um partido que quer ter todos os espaços para si, por isso os principais ministros do governo Lula estão brigando entre si. Inclusive saiu uma notícia no Metrópole, salvo engano hoje, do deputado Lindbergh Farias, namorado da presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann, dizendo que o líder do PT na Câmara dos Deputados, o deputado Zeca Dirceu, filho do ex-ministro José Dirceu, é um autoritário filho da P, né? Essas seriam as palavras utilizadas pelo Lindbergh Farias contra o líder do PT na Câmara dos Deputados, Zeca Dirceu. Ou seja, tem uma divisão enorme lá dentro, uma briga de poder por poder enorme dentro do próprio PT. Eles estão desorganizados e eles querem ficar com a maior parte dos cargos, mesmo não tendo a maior parte dos votos na Câmara dos Deputados. E o que vai acontecer, na minha opinião? Bom, o Congresso Nacional deu um ultimato e falou, se a gente não for atendido, não vai mais... Veja, eu escutei isso de uma pessoa muito importante dentro do parlamento. Se
o governo Lula não cumprir as promessas que fez desesperadamente nessa medida provisória, nós não vamos votar nem moção de aplauso ao Papa se o Lula pedir, né? Eu acredito veementemente, vendo aquilo que eu vejo dentro do Congresso Nacional, que o Lula não vai cumprir, não vai ter condições de cumprir, muito por causa do PT, porque o PT também briga com o Lula, tá? Também tem líderes do PT reclamando do Lula e do PCdoB reclamando do Lula. Ele não vai ter condições de cumprir por causa da desorganização interna, e aí a Câmara vai pra guerra contra o presidente da República. E esse filme, meus amigos, eu já vi. Ele chama-se Não Vai Ter Golpe, tá disponível no Clube MBL, tá disponível no Amazon Prime, e eu vejo muito esse caminho se repetindo. Este é o editorial de hoje, esta é a opinião do Análises Renais. A gente vem falando muito aqui no clube sobre uma crise institucional em que o Brasil vai pegar fogo. No sentido de que você já tem um conflito de poderes. Você tem, durante o governo Bolsonaro, uma briga muito forte entre judiciário e executivo, certo? O executivo teve que se curvar ao judiciário todas as vezes. Agora a gente tá vendo um legislativo hiper empoderado por conta do orçamento secreto, e eles querem permanecer no status. Todo mundo que adquire um determinado poder não quer abandonar o poder que ganhou. Ou seja, esses caras que hoje tocam orçamentos gigantescos e que decidem na prática como o Brasil investe seus recursos, acho que são em praças pelo interior, no Brasil afora, com seus colegas aí gastando no orçamento lá. Esses caras, eles basicamente não querem olhar, por exemplo, um governo federal que queira gastar de acordo com a perspectiva dele e esvaziar eles de poder, certo? Acho que é da natureza do jogo. A novidade pra mim é o Lula tá usando a Corte Superior, quer dizer, eu não estou falando que ele está, não pretendo que você também fique assustado, às vezes começa a falar umas coisas, calma. Não, eu acho que assim, nós podemos dizer assim que setores da Suprema Corte estão contribuindo como base parlamentar do governo Lula. Exatamente. Na verdade, assim, eu vou falar uma coisa aqui, e aqui eu posso citar nominalmente o ministro do Supremo nesses dois casos. É realmente assim, a imparcialidade, né, em relação que é dever, né, da Suprema Corte, que é dever do Poder Judiciário, ela tá sendo, assim, tremendamente violentada com coisas muito básicas, Exemplo, a ministra Rosa Weber marcou o julgamento do marco temporal, que vai determinar até quando a gente pode demarcar a terra indígena, não pode demarcar a terra indígena, até onde vale, até onde não vale, né? Rever um julgamento que o Supremo já fez, marcou esse julgamento pro Dia do Índio. Então, assim, já claramente antecipando o voto, né? Antecipando o posicionamento. Sim. E aqui uma coisa, vocês devem ter acompanhado, né? Eu vi que muita gente acompanhou o meu trabalho pra gente aprovar o projeto de decreto legislativo que susta a resolução do CNJ, que acaba com os hospitais psiquiátricos de custódia e solta os criminosos mais perigosos do país ao longo dos próximos 2 anos, né? A urgência chegou aí para a pauta, né? Mas a partir do momento que o meu PDL apareceu na pauta, teve uma pressão muito grande de setores do judiciário em cima dos parlamentares para que o PL não fosse votado. Então, e eu nem sei se você já está sabendo disso, mas eu já conversei com o presidente do partido, do deputado Luciano Bivar, com o advogado do partido, e nós vamos ingressar com uma ADPF contra esta resolução. Não tô sabendo disso aí, não. Vamos ingressar com uma ADPF. Acho que a primeira é a ADPF do MBL. Sim. Nós vamos ingressar contra essa resolução do CNJ, justamente porque aí não tem argumento. Porque qual que é o argumento, né? A Câmara, ela não pode... ela só pode sustar atos do Poder Executivo. Ela não poderia sustar atos do Poder Judiciário. Na verdade, né, apesar do CNJ ser vinculado ao Supremo Tribunal Federal, ele é um órgão administrativo, com características de poder executivo. Então, o meu entendimento e o entendimento até da maior parte dos regimentalistas concursados da Câmara é de que nós poderíamos, via PDL, sim, sustar essa resolução. Porém, para evitar qualquer questionamento judicial, nós vamos ingressar com uma ADPF, que é justamente o instrumento que você utiliza para declarar a inconstitucionalidade de um ato que não é lei, né? De uma coisa que tem um peso menor do que uma lei, ou mesmo uma lei municipal, né? Algo que não é uma lei federal, né? O pessoal tá pedindo o que é ADPF? A ADPF é arguição, ou seja, uma argumentação de descumprimento fala por si só, de preceito fundamental, ou seja, de fundamento, por assim dizer, muito importante da Constituição. Então, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, a Constituição está sendo violada em um preceito muito básico, né?
E diferente, é muito parecido com uma ação direta de inconstitucionalidade, que você vai declarar a inconstitucionalidade de determinada lei porque ela está incompatível com o texto da Constituição. Só que no caso da DPF, por que nós vamos entrar com a DPF? Porque a DPF, ela serve para resoluções, ela serve para coisas que não são leis. Você não pode entrar com uma ADI, quer dizer, você pode entrar, mas ela vai ser derrotada. Você não pode entrar com uma ADI contra um ato que não é uma lei federal, especialmente, né? Você não pode entrar com uma ADI contra uma resolução do CNJ. O correto é uma DPF. Então nós vamos ingressar com esta DPF, né? Justamente pra gente, no mínimo, né? Modular os efeitos desta decisão do CNJ. Ou seja, não, galera, não vamos proibir que novos inimputáveis criminosos sejam internados, porque tem essa proibição, né? Muito basicamente, o que diz a resolução do CNJ? Em 2 anos, nós precisamos fechar todos os hospitais psiquiátricos de custódia. Não pode haver nenhuma nova internação, né? Nunca mais pode ter nenhuma nova internação, né, nesses hospitais. Em 2 anos eles precisam ser fechados e essa galera precisa ser solta e atendida no SUS, na CAPS, etc., né, em liberdade. E aí a gente falou, primeiro, vocês estão mudando o Código de Processo Penal, que prevê medida de segurança, que é quando o criminoso é inimputável, ele não tem controle sobre... às vezes ele nem sabe que está cometendo um crime de tão louco que ele é. E o Código Penal, que prevê a figura do médico perito, que é o psiquiatra. Ou seja, o cara só pode sair do hospital psiquiátrico de custódia se um médico perito, psiquiatra, disser, realmente a periculosidade desse sujeito é muito baixa, ele pode sair, pode ser tratado lá fora. O CNJ acabou com essa figura e criou e substituiu por uma equipe multidisciplinar definida pelo CNJ. Então tem uma clara violação das prerrogativas do poder legislativo, né? Então a gente vai entrar com essa ação. Eu já estive e vou relatar para vocês, né, com 2 ministros do Supremo Tribunal Federal. Inclusive ontem eu estava com o ministro do Supremo Tribunal Federal, eu estava com 2, a minha intenção é me reunir com todos ou quase todos, né, porque tem um aí que eu tenho um pouco de receio, ministros para falar sobre essa ação, né, e pra gente conseguir derrubar essa resolução do CNJ. Em relação ao conflito dos poderes, isso aí é uma coisa que claramente, né, configura um conflito entre poder, mas um ponto que eu gostaria de deixar, que as pessoas não, as pessoas não acreditam, né, e eu queria a sua ajuda para as pessoas acreditarem. As pessoas não acreditam, por exemplo, agora teve o caso do G. Dias, né? Para quem não sabe, o ex-ministro do GSI, do governo Lula, ele não só teve, né, o decreto de sigilo das imagens, aí depois se descobriu que o sigilo foi porque ele deixou a galera entrar e tratou bem a galera, mas ele falsificou, né? Tem uma comissão do Senado que é a comissão de inteligência, né? Que corre em sigilo. A gente não sabe o que ocorre nessa comissão porque é uma comissão de inteligência. E o G. Dias, esse ministro do Lula, ele falsificou, né, o documento da ABIN para essa comissão. Falsificou esse documento que foi encaminhado para o ministro Alexandre de Moraes. E aí quando eu digo... Isso é muito bizarro, velho. Quando eu digo que o canhão, por assim dizer, institucional do ministro Alexandre de Moraes vai, eventualmente, voltar pro PT, as pessoas não acreditam. As pessoas acham que o ministro Alexandre de Moraes está 100% alinhado com o PT. Eu acho que ele é comunista, velho. As pessoas acham que o Supremo Tribunal Federal está 100% fechado com o PT. Gente, vamos lá. Os ministros do Supremo Tribunal Federal têm interesses próprios, têm pensamentos próprios. Ora é interessante estar ao lado do governo, ora não é interessante estar ao lado do governo. Tá? Basta lembrar que, apesar do discurso belicoso do Bolsonaro contra o Supremo, o Bolsonaro conseguiu várias liminares que o beneficiaram. No primeiro ano de mandato, vamos lembrar, Toffoli deu uma liminar acabando com todas as investigações sobre lavagem de dinheiro envolvendo o COAF, a pedido do Bolsonaro, que estava com o Flávio enrolado. Então vamos lembrar, o Toffoli... ex-advogado do PT, indicado pelo PT, que jogou neste momento junto com o Bolsonaro. Então não é tão preto no branco assim. Tem uma zona cinzenta e nós conhecemos, pelo menos nos autos, as características e um pouco da personalidade do ministro Alexandre de Moraes. O ministro Alexandre de Moraes, ele já encaminhou essa falsificação de documento para a PGR. Ou seja, ele já deu o recado. Olha, eu tô vendo aqui que tá tendo um crime. PGR pede prisão preventiva, PGR pede denúncia, oferece denúncia, faz alguma coisa aqui, porque isso aqui é muito grave. Então, assim,
acreditem, é questão de tempo até ter conflito, porque, como eu disse, o PT é um partido hegemônico, o PT é um partido que quer ter muito poder, que quer ter todo o poder nas suas mãos. E o Alexandre de Moraes é o ministro supremo que hoje mais concentra poder. Essa trégua ou esse bem-estar do PT com o Supremo Tribunal Federal não vai durar até o final. Não vai durar. Então todos os ministros são petistas, todos os ministros estão submissos ao Lula. Não é bem assim que funciona. Assim, o tempo vai dizer se eu tô certo ou se eu tô errado. Mas eu já tô dizendo pra vocês que, na minha avaliação, e até mais rápido do que eu imaginava por causa desse negócio do G Dias, vai começar a ter conflitos cada vez mais intensos.